Olá, eu sou Andrés Posser, dando continuidade então ao nosso curso Supere a 5x10. Vamos ingressar na parte 3 do nosso curso, Responsabilidade dos Sócios por Obrigações da Empresa. Na parte 3 do nosso curso, nós trataremos da responsabilidade do sócio perante o direito do consumidor, o direito ambiental e também na legislação antitrust. Nos tópicos anteriores, nós já verificamos algo no sentido de como acontece a desconsideração da personalidade jurídica, do que constitui a desconsideração da personalidade jurídica, como que ela ocorre na prática, Ela precisa de um instrumento processual para se operar na prática, Então, constatado que existe a possibilidade do sócio ser responsabilizado por obrigações da empresa, e verificado como ocorre a desconsideração da personalidade jurídica, passemos a analisar então esses dispositivos de lei diretamente ligados ao Instituto, que remetem à responsabilização do sócio. Vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor foi um dos primeiros elementos da legislação brasileira que trouxe a possibilidade de responsabilização do sócio por uma obrigação originariamente contraída pela empresa. Por se tratar de uma legislação um pouco mais antiga, ela não trouxe os elementos mais rebuscados da teoria sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Então, aqueles pressupostos mais sisudos da disregard doctrine, acabaram sendo quase que, de uma certa forma, não digo omitidos, mas alargados, em proporções talvez não tão condizentes com que a doutrina, com que os teóricos acerca da matéria gostariam que fosse. Então, o Código de Defesa do Consumidor traz uma definição, uma ampliação da responsabilização do sócio por obrigações da empresa. O problema maior verificado é que ela elimina a figura da fraude, e passa a tratar várias outras situações em que pode acontecer essa responsabilização. Então, o artigo 28, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver um abuso de direito, vejam, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação aos estatutos ou contrato social. Então, no mínimo 5 situações previstas na norma consumerista para acontecer a desconsideração da personalidade jurídica. E mais, vamos ver como continua o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. A desconsideração também poderá ser efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Vejam que a própria falência da empresa seria já um pressuposto para acontecer a responsabilização do sócio. A má gestão já seria um pressuposto para a responsabilização do sócio. Isso vai muito além daquilo que estava preceituado, daquilo que está preceituado no artigo 50 do Código Civil, que nós tratamos nos tópicos anteriores. Então, para efeitos do direito consumerista, a aplicação da responsabilidade do sócio por obrigações da empresa, ela é muito mais ampla, Então, quais são os principais problemas com relação a isso? Qualquer ato lesivo, implica na responsabilização do sócio, Então, no afastamento da figura, da roupagem da pessoa jurídica e no ataque à pessoa do sócio. Até mesmo a má administração, como nós vimos, Ele é tão amplo, essa aplicação ela é tão ampla que quase implica numa responsabilidade diretamente aplicada ao empresário, quase que nem tendo que se falar em figura da desconsideração da personalidade jurídica, muito embora seja muito apropriado que se observe os requisitos processuais para que ocorra, sim, a responsabilidade da pessoa jurídica. O fato é que, para a aplicação do direito material, a lacuna no direito do consumidor é muito maior para que aconteça, então, a responsabilização do sócio por uma atitude que originariamente seria atribuída apenas à empresa. Então, nós vimos que a personalidade jurídica pode ser desconsiderada sempre que a sua personalidade
for de alguma forma caracterizada como um obstáculo, né, para o ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. É uma aplicação muito mais ampla que requer um extremo cuidado dos empreendedores que atuam direto, né, que têm uma relação direta com o direito do consumidor, né? Então, muito cuidado, empreendedores, com o que diz o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Ele traz uma aplicação muito mais ampla da responsabilidade do sócio, então por várias situações, abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, ou ato ilícito, né, violação ao estatuto ou contrato social, né, ou até mesmo qualquer ato que possa implicar num obstáculo ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor, pode haver sim a responsabilidade do sócio, né, com relação àquele ponto. Tá certo? Outros aspectos da legislação brasileira que merecem destaque com relação à aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica ou simplesmente da responsabilização do sócio por obrigações da empresa, né, residem também na legislação ambiental. E aqui nós pedimos destaque, né, e damos ênfase ao que trata o artigo 4º da Lei 9.605 de 98. Né? Essa Lei 9.605 de 98 trata da responsabilidade por lesões ao meio ambiente. E ela estabelece lá no seu artigo 4º que pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo para o ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Veja que a intenção do legislador com relação ao aspecto ambiental é muito mais voltada à aplicação de penalidades. Então, é a possibilidade de estender a responsabilidade, né, por uma penalidade à pessoa do sócio e não só à pessoa da empresa que teria, a personalidade jurídica da empresa que teria cometido, então, esse ato que causou um dano ao meio ambiente. Tá bem? Outro aspecto da legislação que merece destaque é a Lei Antitrust, né? A Lei 12.529 de 2011, a nova Lei Antitrust, né? Que trata da defesa da concorrência e da repressão e traz repressões a infrações à ordem econômica. Tá? O artigo 34 da Lei Antitrust trata que a personalidade jurídica do responsável por infração à ordem econômica, ou seja, a empresa que incidiu numa possível infração da ordem econômica, né, pode ser desconsiderada quando houver por parte dessa empresa um abuso de direito, né, excesso de poder, infração à lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou do próprio contrato social da empresa, evidentemente dependendo do tipo de enquadramento societário. Né? Veja que a desconsideração para efeitos da lei antitrust também ocorre ou pode ocorrer nos casos de falência, estado de insolvência, provocados por má administração da empresa. É uma aplicação muito semelhante àquilo que nós já vimos com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a crítica é a mesma. O Instituto ele é drasticamente alargado para situações que fogem da acepção de mera fraude. Né? Ele elimina a concepção de fraude e passa a tratar como possível a desconsideração da personalidade jurídica por uma série de outros elementos que nós acabamos de elencar. Né? Então fica uma possibilidade de aplicação muito mais ampla da responsabilidade do sócio, por isso que é muito importante que se tenha um cuidado com relação a essa atuação, né? Para que sejam evitados desdobramentos indesejados com relação à responsabilidade do sócio. Verificados então os primeiros aspectos da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, muito embora bastante alargado, como é o caso do direito do consumidor, né? E alguns outros elementos, como é o caso da legislação ambiental e da legislação antitrust, com relação à responsabilidade do sócio, né, por atos que seriam inicialmente atribuíveis à empresa. No próximo módulo do nosso curso, nós passaremos a tratar das peculiaridades envolvendo a responsabilização do sócio no âmbito do direito tributário e no âmbito do direito do trabalho, né? Por serem ramos do direito com peculiaridades, né? Com institutos próprios, então
a responsabilização do sócio pode acontecer por formas um tanto quanto diferentes. Então, verificados esses aspectos aqui, vamos passar para a nossa próxima parte do nosso curso, né, para darmos andamento então ao nosso tema. Muito obrigado pela atenção de vocês e até breve.